Damos as boas-vindas ao Podcast, um podcast promovido pela Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, a APPDI, onde vamos falar sobre diversidade, inclusão, pertença e equidade nas organizações em Portugal. Esta é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Organizacional, promovido pela APPDI, no âmbito da implementação da Carta Portuguesa para a Diversidade. Investir numa estratégia de diversidade, equidade e inclusão, para além de um imperativo moral, traz reconhecidas vantagens ao nível da inovação, resolução de problemas, atração, retenção de talento e desempenho das equipas. Importa, assim, cada vez mais às organizações valorizarem as necessidades, perspectivas e potencialidades únicas das suas pessoas trabalhadoras. O meu nome é Fernanda Barata de Carvalho e serei a anfitriã deste podcast, onde pretendemos dar a conhecer a forma como as organizações em Portugal estão a criar ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e equitativos. Porque a diversidade é um nome, a inclusão é um verbo, uma viagem contínua. Neste quarto episódio estaremos à conversa com João Verdelho, Head of Talent Management, responsável por atrair, recrutar, desenvolver e gerir talento global na EDP. Com doutoramento em Psicologia do Desenvolvimento e vários anos de experiência empresarial, já implementou mudanças significativas para melhorar a experiência dos colaboradores nesta grande organização. Bom dia, João. Olá, bom dia. Ao longo do episódio de hoje vai falar-nos sobre como é a EDP, que preside a direção da APPDI desde 2018, evoluiu para se tornar uma líder global na transição energética, operando em 5 regiões: Ibéria, Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Tem mais de 9 milhões de clientes e 12 mil colaboradores e estão determinados a serem 100% verdes até 2030. Acreditam que a transformação climática deve ser inclusiva, sem deixar ninguém para trás, cultivando uma cultura de equidade e pertença, promovendo uma mentalidade de inclusão em todas as suas interações e incentivando parceiros e comunidades a seguirem o mesmo caminho. João, vamos aqui começar por falar sobre a EDP e o facto de ela ser uma das primeiras organizações a estar presente na Carta Portuguesa para a Diversidade, que levou depois, mais tarde, à criação da APPDI. Podes falar-nos sobre a importância que a APPDI e a empresa, enquanto presente em todo o mundo, qual é, no fundo, a importância deste compromisso para vós? Antes de mais, muito obrigado pelo simpático convite por estar aqui. O prazer é nosso. Pela introdução, revejo-me em tudo o que foi dito. Sobre a Carta em si, a Carta nós vemos como um instrumento fundamental e orgulha-nos muito termos sido uma das primeiras empresas a assinar, porque, na verdade, o que esta Carta faz é dar um compromisso formal, público, claro, do compromisso da empresa com a agenda da diversidade. E nós acreditamos que este compromisso é fundamental, independentemente da empresa ter uma atuação mais local, mais global, como a EDP. Na verdade, o que nós estamos a dizer é fundamental assinarmos esta carta, porque, ao fazê-lo e ao ter esta cultura de diversidade, vamos ter também uma melhor cultura organizacional. Uma cultura organizacional mais virada para a inovação e para a adaptação. Darwin já dizia isso, mas nos dias de hoje é cada vez mais verdade. Uma empresa, para ser bem-sucedida, precisa de se adaptar. O mundo está demasiado rápido para nós fazermos planos a muitos anos. Por isso, este é dos primeiros pontos que destacaria. Ter uma cultura mais diversa permite diferentes perspectivas, decisões mais criativas, decisões mais eficazes. Isso traduz-se em inovação, mas, sobretudo, traduz-se em adaptação. Depois, dá também às nossas lideranças uma responsabilidade grande. Nós queremos que os nossos líderes sejam líderes inclusivos, líderes que potenciem a empatia, o respeito, porque só assim é que nós conseguimos extrair o máximo potencial de cada colaborador. Só se eu me sentir valorizado, acarinhado e respeitado é que eu poderei estar no meu melhor. Um outro ponto fundamental e que não vale a pena fugirmos é as empresas são orientadas para resultados. E ter uma cultura de diversidade
está demonstrado, e ainda bem, e nós sentimos-lo na prática, que se traduz num desempenho melhor das empresas. E não é uma coisa esotérica, é factual, porque se eu tiver uma melhor cultura organizacional, eu terei melhor desempenho. Se eu tiver melhor desempenho, terei melhor reputação no mercado. Logo, serei capaz de atrair mais talentos. Forma-se um ciclo positivo que nós queremos manter. Até porque, cada vez mais, houve um tempo em que as empresas pesquisavam imenso sobre os candidatos. Eu hoje estou convencido que os candidatos pesquisam mais sobre a empresa do que a empresa sobre os candidatos. E, portanto, é muito importante posicionar-nos como esta empresa global, bem-sucedida, com um propósito muito claro, que eu acho absolutamente delicioso, que é liderar a transição energética, contribuir para um amanhã melhor, mas também sermos capazes de nos posicionar enquanto uma empresa que atrai todos, onde todos são bem-vindos e onde essa diversidade é acarinhada. Por isso, de uma forma geral, assinar esta carta, assinar este compromisso, torná-lo público, é fundamental para a EDP, para outras empresas também queremos influenciar outros, porque se traduz nestes benefícios todos. Haverá outros, estes são os fundamentais. João, obrigada, e foi super interessante essa partilha sobre o tal ciclo positivo, não é? Porque se nós estivermos bem, as nossas equipas também estão bem, se as equipas estiverem bem, são mais produtivas, se forem mais produtivas, o desempenho é melhor, se o desempenho for melhor, a performance da empresa é melhor, e de facto utilizando uma expressão bem portuguesa, como uma pescadinha de rabo na boca, e aquilo vai funcionando tudo. E também é uma grande verdade que estas novas gerações, quando o João diz que hoje em dia se calhar conhecem melhor as empresas do que nós conhecemos os candidatos, e eles quantas vezes se preparam para as entrevistas indo aos sites das empresas, pesquisando os próprios relatórios de sustentabilidade, e tão importante para eles é todas estas temáticas. E ouvindo também muito o feedback das pessoas que estão na EDP, que já estiveram na EDP, nós também sabemos que os candidatos procuram sobre isso. Portanto, e a EDP é um mundo, não é? Portanto, mais do que nós termos este discurso, que é importante, é ainda mais importante vivê-lo, fazer com que os colaboradores também o vivam e acreditem nele, porque nós sabemos que só dessa maneira que criamos a tal pescadinha de rabo na boca, como dizia, e este ciclo positivo em que não só conseguimos atrair mais talento, como ter melhor cultura, melhores resultados e ao mesmo tempo também reter o nosso melhor talento. Sabemos, em particular no mercado da energia, que é nos dias de hoje muito apetecível e competitivo. Isto são fatores que nos colocam ou que nos dão alguma vantagem competitiva. Muito bem, então se calhar passávamos agora aqui ao outro chapéu que a EDP tem, e tentámos perceber qual é o papel da APPDI e qual é o valor acrescentado que a APPDI tem para promover a diversidade, equidade e inclusão no seu todo, e em particular no vosso caso, no caso da EDP. Eu vejo a APPDI como um agente de mudança, mais do que uma associação, um agente de mudança da sociedade em geral, gosto de acreditar nisso, e das organizações em particular. E acho que conseguem esta transformação de diferentes maneiras. Há uma clara, que é via a sensibilização que é feita do tema, a divulgação, se quisermos a educação até que se faz para os colaboradores e para as empresas como um todo, ou mesmo o apoio que a APPDI presta a diferentes organizações, seja no sentido de materiais, ferramentas, guias, que fornece, seja até no sentido mais, se quisermos, de consultoria, para haver soluções customizadas e à medida de cada empresa e da necessidade de cada empresa, e até do estádio de maturidade de cada empresa nesta agenda. Acho que também, mais do que focado no presente, a APPDI foca-se muito no futuro quando promove a geração de conhecimento, quando faz estudos, apoia estudos, mede impacto. E esta é uma das grandes vantagens que eu vejo na APPDI, e é por isso que é um agente de transformação. É porque está focado no presente, claro, mas tem sempre um olho no futuro e para onde encaminhar, seja os indivíduos, seja as organizações. Eu juntaria só mais 2 ingredientes que me parecem muito importantes e que a APPDI reúne. Um é a capacidade de agregar. Nos dias de hoje,
já houve a ideia de que o conhecimento era poder e, portanto, se eu retiver aqui isto para mim, vou ter uma vantagem competitiva. Isso não é verdade nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que é verdade é quanto mais redes de suporte eu tiver, quanto mais redes de conhecimento eu tiver, quanto mais eu partilhar, quanto mais eu colaborar, mais impacto posso ter e mais sucesso individual, mas também coletivo. E acho que a PPDI faz isto, reúne muitas associações, muitas empresas, partilha melhores práticas, partilha soluções, partilha resultados. E se nos juntarmos todos, o impacto que criaremos é muito maior. O último ponto que vejo como fundamental é o papel de promoção e, se quisermos, de defesa desta agenda, num mundo que, e até recentemente, tem enfrentado alguns desafios na manutenção desta agenda como prioritária. E, portanto, acho que a PPDI tem um papel muito importante quando promove e defende esta agenda em fóruns públicos, a torna como prioritária. E é exatamente nestes momentos em que alguns recuam, o mundo fica mais desafiante, que eu acho que esta agenda se torna ainda mais prioritária. E é um momento para garantirmos que a implementamos, que não desistimos, que inovamos e que não seguimos só aquilo que vemos e que é mais relatado, que são as forças contrárias à promoção desta agenda. João, se algumas dúvidas houvessem sobre quais são os benefícios do papel da PPDI, acho que ficaram aqui bem esclarecidas. Este tal agente de mudança da sociedade em geral, a promoção e defesa desta tal agenda, sem dúvida alguma. Quem pudesse ter dúvidas neste momento, eu penso que ficaram sem essas dúvidas. E achei super interessante quando fala sobre o conhecimento, que antigamente era poder e as pessoas sentiam que era poder. De facto, o conhecimento não é propriedade e, portanto, se nós conhecemos, então quanto mais partilharmos, mais recebemos também. E essa é a riqueza, de facto, do mundo em que vivemos, da tal colaboração, da tal cooperação. Agora, no meio disto tudo, sabemos, foi falando de ingredientes, temos vários ingredientes na PPDI, mas também sabemos que não existem receitas universais. No teu entender, quais os primeiros passos que a EDP considera essenciais para que as organizações que agora estão a começar a trabalhar esta questão e que de facto podem não saber como começar ou sabem como começar, mas acham que não têm capacidade económica ou que não têm know-how suficiente. João, dá aqui enfim, indo também na senda desta nossa colaboração e cooperação, o que a EDP pode ajudar estas empresas que estão a começar? Vou começar aqui só com uma nota de orgulho, porque de facto a EDP tem esta agenda desde 2011. E portanto, quando eu penso no caminho que fizermos, se calhar a melhor resposta que posso dar é qual é que foi o caminho que fomos fazendo e como é que ao longo dos anos fomos evoluindo nesta agenda. Eu acho que tudo começa, independentemente da organização, como dizíamos, por fazer um diagnóstico. Acho que nenhum plano de ação pode começar sem um diagnóstico, saber claramente onde é que estamos, quais é que são os dados que temos atualmente, onde é que gostaríamos de chegar, mas saber exatamente qual é o estado atual em que a organização se encontra é fundamental. Igualmente fundamental é garantir que temos o apoio inequívoco da liderança de topo. Que esta é uma agenda que faz parte daquilo que é o plano de negócios, daquilo que são os objetivos da empresa e que a liderança de topo acredita verdadeiramente nesta agenda e define objetivos alinhados com esta agenda. Ou seja, não basta dizer que acredito que se promove esta agenda, é de facto necessário alinhar a liderança de topo com esta agenda e todo o plano de negócios também. Depois criar uma equipa transversal. Acho que há muitas vezes esta ideia que a agenda de diversidade é um tema de recursos humanos. Eu não podia estar mais em desacordo. Esta é uma agenda de todos e de cada um, de todas as áreas, de todos os colaboradores, independentemente do seu nível. Claro que recursos humanos têm um papel importante, como tem o jurídico, como tem a ética, como tem o digital, como tem uma série de outras áreas, a comunicação, podia dizer muitas outras. E esta equipa transversal é aquela que vai ajudar
a monitorizar qualquer plano de ação que se defina e ao mesmo tempo a garantir que isto vai passando para todos. Feito isso, acho que se está em condições então de ter um plano estratégico claro, que, como qualquer bom plano, deve ter passos importantes que queremos atingir, objetivos que possamos ir medindo e coisas concretas que possamos ir monitorizando a ver se estamos aí no caminho que pensávamos ou se é preciso ajustar. Normalmente é sempre preciso ajustar, porque ninguém consegue definir um plano a longo prazo logo perfeito. Finalmente, acho que é muito importante apostar, e a PPDI também faz isto com muitas organizações, naquilo que é a formação e a consciência dos colaboradores sobre esta agenda. No sentido de a conhecer, claro, mas também no sentido de os tornar aptos a identificar, pelo menos, muitos preconceitos que existem, muitos enviesamentos que temos e que nem os temos conscientes. E, portanto, essa formação é fundamental. Acho que a partir disso estamos preparados para fazer o que vem a seguir, não é? Que é, se for necessário rever políticas, revemos políticas. Se for necessário criar grupos de colaboradores e canais em que se possa dar feedback sobre aquilo que são as iniciativas implementadas, sobre as experiências que se estão a ter, tanto melhor. Monitorizar os dados. Mas há um último ingrediente que eu gostava de falar, que acho que poucas vezes se fala e que eu considero tão importante quanto qualquer um dos outros ou mais, que é esta ideia de celebrar os pequenos sucessos que se vão tendo. Muitas vezes nós fazemos uma ótima agenda, temos objetivos, ficamos super contentes quando os atingimos, mas esquecemos de os comunicar, de os celebrar. E é essa celebração, eu acredito, e essa comunicação que vai motivar as pessoas a continuarem e até a sermos mais audazes nos objetivos que temos. E muitas vezes falhamos nesta última parte, não é? Que fazemos tudo bem, mas depois esquecemos de comunicar aquilo que são os nossos resultados, mas também celebrar aquilo que vamos fazendo bem para envolver mais pessoas. E quantas vezes já passamos para o passo seguinte, não é? Isso. Fizemos um check, está feito, e esquecemos não só de celebrar para nós, mas o quanto importante é celebrar com as equipas, e as equipas estão quantas vezes à espera de nós celebremos com elas e que reconheçamos. Acho que isso é muito... Estamos muito sempre nesta senda do e agora, e agora, e agora. É a nossa natureza, não é? E ainda bem, estamos sempre à procura do melhor e do passo seguinte. Fantástico. Só tirar aqui um minuto para parar, celebrar e depois então ir para o passo seguinte. Até porque as pessoas têm que reconhecer que fizeram bem e que as suas equipas fizeram bem para poderem de facto também ter ânimo, ganhar ânimo e continuarem sempre a fazer melhor. Tendo em conta toda esta receita que acabaste de partilhar com as empresas que não estão tão conhecedoras de como implementar um plano de... No fundo falaste de um plano estratégico de inclusão e diversidade, que acaba sempre por dever ser adaptado ao próprio plano estratégico do negócio da própria empresa. Partilha connosco, partindo deste pressuposto que tudo está feito na EDP, que projetos e iniciativas estão a implementar para promover a inclusão e diversidade nas suas diversas dimensões e quais as prioridades que neste momento estão estabelecidas para o vosso plano. Eu nunca parto do pressuposto que está tudo feito. Eu há bocado estava a dizer que era muito importante celebrar, mas eu próprio sou um interno insatisfeito. Eu tenho que me obrigar a mim próprio a parar para celebrar. E na EDP não é diferente. Temos uma agenda grande, implementada, mas comecei por falar na importância da adaptação das empresas. E a EDP é esta empresa, como falámos no início, não é? Multinacional, muitos milhões de clientes, que opera em diferentes regiões e que opera num mercado altamente competitivo que exige uma adaptação constante. E recentemente esta adaptação passou por nós nos organizarmos de uma outra forma, num modelo mais matricial, com as regiões, mas também as diferentes plataformas de negócio que temos. E cada vez que estas mudanças organizacionais profundas, nós podemos pensar que se calhar o foco agora deve estar todo aí, nós pensamos exatamente ao contrário, que é como é que a cultura de diversidade, num momento de transformação, pode ser fortalecida. E este foi o nosso grande desafio nestes últimos meses. E eu diria que o fizemos em 5 níveis diferentes para apoiar esta transformação. Um foi garantir que nas novas estruturas, nos novos órgãos de governança que foram definidos,
tínhamos a diversidade presente, a diversidade não só a nível da estrutura em si, mas também a nível da tomada de decisão. Portanto, o primeiro ponto foi procurarmos, ok, estamos a passar por esta mudança organizacional, como é que garantimos que a diversidade está presente nos novos órgãos de governança? Depois, facilitar a própria transformação. Nós sabemos que estes modelos matriciais vivem da colaboração que falámos no início. Portanto, quanto mais inclusiva for a cultura, quanto mais as pessoas se sentirem valorizados, mais probabilidades temos de existir esta cultura de colaboração. Terceiro ponto, precisamos que todos se sintam parte desta mudança. Como disse na introdução muito bem, é parte do nosso ADN não deixar ninguém para trás. E a diversidade e a agenda da diversidade ajuda-nos nisto. Todos são importantes, todos contribuem, todos têm algo a acrescentar também. Mas depois, manter-nos suficientemente flexíveis para dizer, em diferentes regiões, em diferentes plataformas de negócio, a nossa estratégia de diversidade pode e deve ser ajustada porque há desafios e as muito necessidades das pessoas também são diferentes. Não é? As necessidades são diferentes, os quadros legais também são diferentes e por isso manter-nos flexíveis naquilo que é uma agenda global, porque há algo que nós não abdicamos, não é? Que é termos uma cultura de equidade, de inclusão, de pertença, em que todos se sintam valorizados, mas flexíveis também. E depois que todos sintam que têm uma oportunidade, porque quando há mudanças, há oportunidades. E, portanto, que todos estão em pé de igualdade para terem acesso a estas melhorias. Portanto, eu diria que, neste momento particular em que nós estamos a passar, a nossa agenda necessitou de evoluir porque estamos a passar por um momento de transformação. Claro que há coisas que continuamos a fazer. Temos um plano para a igualdade de género com mais de 40 medidas que continuamos a seguir. Vamos lançar, muito brevemente, até em parceria com a PPDI, uma iniciativa que acreditamos ser absolutamente diferenciadora e disruptiva para a atração e capacitação de pessoas com deficiência. Ficamos à espera. Bem, podem ficar, eu prometo revelar. E continuamos também com uma agenda cada vez mais global para a diversidade e em que todos sentem que isto é absolutamente fundamental para o nosso sucesso e para cada passo que a empresa enfrenta. Obrigada, João. De facto, todas as empresas sentissem que isto é absolutamente fundamental para o sucesso dessa própria empresa. Há pouco falaste que deveria ser uma agenda de todos. De facto, não devia ser só um tema de recursos humanos. Pergunto-te como é que achas que esta temática pode então ser mais transversal nas organizações? Como é que as empresas podem deixar de pensar, ok, isto é só da área de recursos humanos ou da área de responsabilidade social ou de sustentabilidade? Já falaste aqui um bocadinho na criação de equipas mais transversais. Queres desenvolver mais um bocadinho? Acho que o primeiro ponto é sempre a liderança de topo assumir esta agenda como sua para poder delegar e para poder fazer com que seja a responsabilidade de todos. Portanto, acho que os primeiros envolvidos têm sempre que ser a liderança de topo e perceber que para atingirmos os nossos objetivos de negócio, a agenda de diversidade é crítica. E que também não pode ficar concentrada na liderança de topo. Para chegarmos aos nossos quase 13 mil colaboradores, precisamos que seja delegada. O passo seguinte de delegação, como em qualquer organização, é a liderança. E a liderança tem um papel muito importante, diria a 2 ou 3 níveis diferentes. Um, em criar equipas diversas, não é? A nossa tendência é sempre rodear-nos de pessoas iguais a nós. É mais fácil. Mas Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Mas não é tão rico, nem os resultados serão tão bons. Claro. Portanto, esse é o primeiro aspecto, é criar equipas diversas. Depois, garantir que nestas equipas diversas é um tema agora na moda, mas que eu acho muito importante, que é equipas em que há segurança psicológica para cada um poder ser aquilo que é e poder trazer os seus inputs e as suas mais-valias. E, finalmente, voltamos ao tema do reconhecimento, não é? Que cada vez que alguma coisa boa acontece, os próprios líderes são capazes de o comunicar, interna e externamente, envolvendo mais pessoas. Depois acho claro que recursos humanos não podem fugir à sua responsabilidade, sobretudo de garantir que em todos os processos da jornada do colaborador, seja na atração, seja no recrutamento, no onboarding, na avaliação de desempenho, nas promoções,
na sucessão, devo-me estar a esquecer de alguns, mas em todos eles existe esta lente da agenda de diversidade e da inclusão. E depois que somos capazes de envolver diferentes stakeholders internos e externos. Há bocado falei de algumas equipas e acho que são mesmo muito importantes. A marca é muito importante para a forma como nos posicionamos no exterior. A comunicação é fundamental para aquilo que divulgamos internamente e externamente. O digital é fundamental se queremos ter estratégias mais adaptativas. O jurídico, a ética, todos eles têm que estar envolvidos e têm que sentir esta agenda como sua também e depois não deixar de estabelecer estas parcerias com o exterior. Seja com outras empresas, seja com a academia, é muito importante nós mantermos sempre a mente aberta que há sempre melhores formas de fazer, podemos sempre refinar aquilo que temos em casa e manter-nos atualizados. Por isso, acho que estes 5 domínios são fundamentais. Liderança de topo, a liderança, recursos humanos, claro, departamentos internos e depois não deixar de estabelecer redes de relação com o exterior. Obrigada pela partilha, João. Foi de facto muito interessante perceber e sistematizar aquilo que às vezes achamos que é tão difícil e afinal não é assim tão difícil, basta querer. Então, se basta querer, vamos aqui pensar como é que nós podemos, e neste caso estamos a falar na EDP, como é que a EDP vê, como é que se pode influenciar outras organizações a investirem nesta área, tentar efetivamente que elas sintam que é tão importante para o seu sucesso. Voltamos à parte da partilha e da abertura e de demonstrar, e isso é público, na EDP fazemos questão que o seja. Nós temos uma enorme diversidade nos nossos 13 mil colaboradores. Temos mais de 60 nacionalidades, temos pessoas de diferentes backgrounds, todas as idades, e tudo isso é valorizado e é fundamental para atingirmos os nossos objetivos de negócio. Portanto, acho que há uma parte muito importante que é a partilha daquilo que foi o nosso caminho, daquilo que também correu menos bem, porque houve coisas que também correram menos bem, daquilo que estamos a fazer e que tem resultado e, sobretudo, de demonstrar algo fundamental, que era este ciclo positivo que falávamos no início. A razão pela qual esta agenda continua a estar em todos os planos de negócio da EDP é porque traz resultados. E traz resultados, uma vez mais, porque permite atrair o melhor talento e permite reter também aqueles que nós queremos, não é? Baixamos a rotatividade, logo, até aqui entre nós, não é? Baixamos também os custos, porque sabemos que cada vez que vamos atrair alguém, recrutar alguém, há um investimento que é necessário fazer. Depois melhoramos a cultura organizacional e isso é evidente nos estudos de clima que fazemos ano após ano. As pessoas sentem-se integradas na EDP, sentem-se que são livres para dar a sua opinião, que a sua opinião é ouvida. E esses são dados que nós monitorizamos com muita regularidade, porque é muito importante sabermos, de facto, se as pessoas se sentem parte da EDP, querem estar na EDP e até o seu compromisso com a EDP. E depois ir monitorizando também aquilo que são os resultados que vamos atingindo e a reputação que vamos tendo no mercado. Este ano atingimos uma série de certificações, ficamos super contentes, nacionais e internacionais, mas em que este é sempre um ponto destacado da EDP, que é a nossa capacidade de atrair, incluir e fazer as pessoas sentirem-se parte desta cultura. Portanto, eu diria, como é que podemos incentivar outras empresas a fazê-lo? Partilhando, demonstrando que é efetivo e demonstrando que o caminho pode ser mais longo, faz-se caminhando, pode ser mais longo ou mais curto, mas trará resultados por certo e, sobretudo, que esta agenda, na minha visão, deixou de ser opcional. É fundamental, quer do ponto de vista do colaborador, quer do ponto de vista da organização, quer do ponto de vista dos clientes destas empresas. Nós temos 9 milhões de clientes, eles não são todos iguais. Portanto, o que seria muito estranho se nós tivéssemos uma empresa com 13 mil colaboradores iguais quando temos 9 milhões de clientes que não são iguais. Portanto, acho que deixou de ser uma agenda opcional, é já um requisito que investidores, clientes, candidatos e colaboradores procuram. Portanto, é um caminho que deve ser feito. Está aí, não é? É impossível fugir porque é uma realidade, não é uma hipótese. João, foi um prazer conversar contigo. Aprendemos sempre muito
sobre aquilo que a EDP faz, sobre aquilo que a APPDI e a vontade que a APPDI tem de fazer diferente nesta nossa sociedade. Terminava como costumamos terminar, que é perguntando de uma maneira muito rápida, uma palavra, uma frase muito rápida. Para ti a diversidade é? Pluralidade. E equidade, o quê? Justiça. Inclusão? Acolhimento. E por último, pertença é? Conexão. Conexão. E é desta maneira de que nos despedimos, com conexão com os nossos estimados ouvintes, finalizamos este episódio de hoje, ao longo do qual falamos do papel da EDP, de como a EDP, o seu compromisso com a Carta da Diversidade, com a agenda da diversidade, o que é isto de ter uma cultura mais diversa. Falámos também sobre o papel da APPDI enquanto agente de mudança da sociedade em geral, que promove esta pluralidade e esta conexão. Como é que as empresas podem dar o pontapé de saída, mesmo que não saibam como colocar um plano de inclusão e diversidade em ação. Há coisas que se podem fazer de facto. Falámos também que a própria EDP está a viver aqui um momento de transformação e que aproveita este momento de transformação para tornar uma cultura de diversidade, equidade e inclusão ainda mais forte. Enfim, tudo isto é uma agenda de todos e foram todas estas partilhas que o João, de uma maneira tão genuína, nos trouxe. Obrigada, João, por teres vindo. E a todas as pessoas que acompanharam este episódio, este 4º episódio do podcast. Relembro que está disponível em diversas plataformas. Encontramos no próximo episódio e até lá podem acompanhar mais novidades sobre a Carta Portuguesa para a Diversidade nas redes sociais da APPDI. Até breve e lembrem-se, cada voz conta. Muito obrigado. Obrigada.